Imagine-se no meio do deserto, à beira de um reencontro que pode custar sua vida. O passado está vindo em sua direção, armado com 400 homens. Você não pode fugir, não pode lutar, não pode controlar o que está prestes a acontecer. O silêncio da noite assusta, e você está sozinho, completamente sozinho. Mas então, do nada, alguém aparece. Alguém o agarra, sem aviso e sem explicação. O que começa como uma luta física se transforma no confronto mais profundo da alma. Foi exatamente isso que aconteceu com Jacó. Ele havia enviado tudo o que tinha à sua frente: sua família, seus bens, seus servos. Ficou sozinho, e ali, no escuro, alguém o atacou. O confronto foi real, físico, intenso e durou a noite inteira. Jacó não sabia com quem estava lutando. Ele tentou se defender, resistiu e não entendeu o que estava acontecendo. Quem era aquele homem? Por que essa luta? Por que ele não fugia? Então, com um simples toque, sua coxa foi deslocada. E naquele instante, ele entendeu: estou lutando com Deus. Essa não foi só uma luta. Foi o fim de uma história marcada pelo engano e o nascimento de uma nova identidade diante de Deus. É o velho Jacó morrendo e o novo Israel nascendo. Gênesis, capítulo 32. Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e por isso deu àquele lugar o nome de Maanaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a seu irmão Esaú, na terra de Seir, território de Edom. Ele lhes deu a seguinte ordem: assim falem a meu senhor Esaú. O seu servo Jacó manda dizer o seguinte: morei com Labão e fiquei lá até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Estou enviando esta mensagem ao meu senhor para encontrar favor aos seus olhos. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram: fomos até seu irmão Esaú. Ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Então Jacó teve muito medo e angústia. Dividiu as pessoas que estavam com ele, bem como os rebanhos, os bois e os camelos, em 2 grupos. Pois dizia: se Esaú vier contra um grupo e o atacar, o outro grupo que restar poderá escapar. E Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Não sou digno de toda a bondade e fidelidade que tens mostrado ao teu servo. Quando atravessei este Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, e agora volto com 2 grupos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque estou com medo de que ele venha e nos ataque, a mim e às mães com os filhos. Tu disseste: certamente eu farei bem a você e tornarei a sua descendência como a areia do mar, que é tão numerosa que não se pode contar. Jacó passou ali aquela noite e escolheu dentre o que tinha um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas leiteiras com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Ele os entregou aos cuidados de seus servos, grupo por grupo, e disse-lhes: passem adiante de mim e mantenham certa distância entre um grupo e outro. Ao primeiro deu a seguinte ordem: quando meu irmão Esaú o encontrar e perguntar: de quem é você? Para onde vai? De quem são estes animais que estão à sua frente? Você dirá: são de teu servo Jacó. É um presente enviado a meu senhor Esaú. Ele mesmo vem atrás de nós. Jacó deu as mesmas instruções ao segundo, ao terceiro e a todos os que seguiam com os rebanhos, dizendo: assim vocês falarão a Esaú quando o encontrarem. Também dirão: eis que o seu servo Jacó vem atrás de nós. Pois dizia consigo: eu o aplacarei com o presente que vai adiante de mim. Depois o verei face a face. Talvez ele me aceite. Assim o presente passou adiante dele, e ele passou aquela noite no acampamento. Naquela mesma noite,
Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e atravessou o val do ribeiro de Jaboque. Tomou-os e fez com que passassem o ribeiro, junto com tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer Jacó, tocou na articulação da coxa dele, de modo que a articulação da coxa de Jacó se deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: "Deixe-me ir, pois já está amanhecendo." Jacó respondeu: "Não o deixarei ir, a não ser que me abençoes." O homem lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Jacó." Então disse: "Você não se chamará mais Jacó, mas Israel, pois lutaste com Deus e com os homens e venceste." Jacó então lhe perguntou: "Peço que me diga o seu nome." Mas o homem respondeu: "Por que pergunta o meu nome?" E o abençoou ali mesmo. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: "Vi Deus face a face, e a minha vida foi poupada." O sol nasceu quando ele atravessava Peniel, e ele mancava por causa da coxa. Por isso até hoje os filhos de Israel não comem o tendão da articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no tendão da coxa. Gênesis 32 nos leva a um momento decisivo na vida de Jacó. Ele está a caminho de reencontrar Esaú, o irmão de quem fugiu depois de enganá-lo anos antes. O peso do passado ainda o acompanha. A tensão é real. Jacó teme o reencontro, e quando seus servos lhe dizem que Esaú vem com 400 homens, o medo toma conta do seu coração. O que está diante de nós nesse capítulo é mais do que um conflito familiar. É um momento de crise espiritual em que Deus vai agir para mudar Jacó de dentro para fora. A reação inicial de Jacó é dividir seus bens e familiares em 2 grupos, tentando proteger o que puder. Mas logo ele se volta para Deus com uma oração que revela algo novo nele. Ele não confia mais apenas na sua esperteza. Agora, ele busca ao Senhor com humildade. Em sua oração, ele lembra das promessas que Deus lhe fez, confessa que não é digno da bondade e da fidelidade divina e clama por livramento. Essa oração é um marco de amadurecimento espiritual. Ela não tenta negociar com Deus, mas reconhece que tudo o que Jacó possui vem da graça divina. Mas o que realmente marca Gênesis 32 e transforma a história de Jacó é o que acontece naquela noite, quando ele fica sozinho. É nesse momento que ele é surpreendido por um homem que luta com ele até o amanhecer. A luta não é apenas física, mas espiritual. É Deus que vem ao encontro de Jacó, não para julgá-lo com ira, mas para confrontá-lo com graça. Ele não veio para esmagá-lo, mas para desmontar o velho homem e transformá-lo em um novo. Jacó sempre foi um homem que confiou em sua própria força, que manipulou situações para conseguir o que queria. Mas ali, diante da presença divina, ele descobre que não pode prevalecer pela astúcia. Você já parou para pensar no que realmente aconteceu quando Jacó lutou com aquele homem misterioso durante a noite? Muita gente acredita que ele apenas lutou com um anjo, um mensageiro enviado por Deus. Mas a Bíblia nos mostra que foi muito mais do que isso. O próprio texto em Gênesis 32 diz que, depois da luta, Jacó declarou algo surpreendente. "Vi Deus face a face, e a minha vida foi poupada." Jacó sabia com quem havia lutado. Ele entendeu que tinha tido um encontro direto com o próprio Deus. Mas como isso é possível, Deus aparecendo como um homem? Na verdade, não é a primeira vez que isso acontece na Bíblia. Há momentos bem claros em que Deus se manifesta de forma visível e até física para se revelar ao ser humano. Essas aparições especiais são chamadas de teofanias, quando Deus aparece de maneira que o ser humano consegue ver, ouvir ou até tocar. Por exemplo, quando Deus falou com Moisés na sarça ardente, a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu. Mas logo em seguida, quem fala da sarça é o próprio Deus. Ou seja, o anjo ali era o próprio Deus. Outro exemplo é o de Gideão. Ele viu o anjo do Senhor e ficou com medo, achando que ia morrer. Por quê? Porque ele sabia que tinha acabado de ver Deus. Isso nos ajuda a entender o que aconteceu com Jacó.
Ele não teve um sonho, não foi uma visão simbólica. Ele realmente lutou com Deus, que apareceu de forma humana, real, física, tanto que o tocou, deslocou sua coxa e o abençoou. Mais do que isso, o profeta Oséias confirma esse encontro quando diz que Jacó lutou com Deus e lutou com o anjo, ou seja, aquele anjo era Deus. E sabe o que é mais incrível? Muitos estudiosos creem que essas aparições visíveis de Deus no Antigo Testamento foram manifestações do próprio Filho de Deus, antes de nascer como Jesus. Ou seja, Jacó pode ter lutado com o próprio Cristo, antes da encarnação. Impressionante, né? Então não, Jacó não lutou com um anjo qualquer. Ele lutou com o próprio Deus, e isso mudou tudo na vida dele. Deus entrou na luta de Jacó, não para esmagá-lo, mas para transformá-lo. Ele saiu ferido, mancando, mas saiu com um novo nome, uma nova identidade e um coração marcado pela graça. A luta é longa e intensa. Deus poderia tê-lo vencido em um instante, mas ele permite que a luta se estenda. Isso nos mostra que Deus não tem pressa quando está moldando alguém. Ele permite que o conflito dure o tempo necessário para produzir transformação. E então, com um toque, Deus desloca a coxa de Jacó, mostrando que, apesar de toda a força, Jacó é frágil diante do Senhor. O golpe não é de punição, mas de graça. Deus está mostrando que a verdadeira bênção não vem da força humana, mas da rendição diante dele. Jacó, ferido, não solta o Senhor. Ele se agarra. Agora ele não luta mais para vencer, mas para receber. Ele diz: "Não te deixarei ir se não me abençoares." Ele reconhece que precisa da bênção de Deus e não pode mais viver pela própria força. É aqui que acontece a grande virada. Deus lhe dá um novo nome, Israel, como sinal de que ele foi transformado. O nome Jacó estava ligado à sua antiga natureza, marcada por engano. Israel aponta para uma nova identidade, marcada pela ação direta de Deus em sua vida. Este encontro com Deus nos ensina muitas verdades. Primeiro, mostra que Deus age em nossas vidas não apenas com palavras, mas com confrontos reais. Às vezes, Ele nos permite entrar em lutas profundas para nos transformar. Segundo, aprendemos que nossa maior força está em depender de Deus. Quando Ele fere Jacó, está ensinando que a dependência é o caminho da verdadeira bênção. Terceiro, vemos que Deus dá novos começos. Ele não apenas perdoa Jacó, Ele lhe dá um novo nome, uma nova história, um novo jeito de andar, literalmente, pois a partir dali Jacó mancou. E esse mancar se tornou um lembrete diário de que ele havia sido tocado por Deus. Na prática, isso nos convida a refletir. Será que temos lutado com Deus tentando manter o controle da nossa vida? Será que temos resistido à dependência completa dele? Muitas vezes, queremos as bênçãos de Deus sem permitir que Ele nos transforme. Mas o Evangelho nos chama a algo mais profundo. Nos render e nos deixar tocar, mesmo que isso nos fira. Pois a ferida da graça nos cura do orgulho e nos ensina a andar na fé. Essa história nos encoraja, porque mostra que Deus não desiste de nós. Ele poderia ter deixado Jacó seguir com seus medos e planos, mas escolheu encontrá-lo na solidão da noite, no lugar onde nenhum outro apoio restava. E é ali, sozinho e quebrado, que Jacó é mais amado do que nunca. O Deus que luta conosco é o mesmo que nos levanta com um novo nome. E esse mesmo Deus é o nosso Deus hoje. Em Cristo, temos alguém que lutou por nós até o fim, não para receber bênção, mas para nos dar a bênção eterna. Ele foi ferido para que fôssemos curados, foi rejeitado para que fôssemos recebidos, foi moído para que fôssemos restaurados. A cruz é o lugar onde nos encontramos com Deus de maneira mais profunda e transformadora, não para sermos condenados, mas para recebermos vida, porque ali, pela graça, o Santo tocou a nossa miséria e nos revestiu de misericórdia. É ali que compreendemos que, de fato, pela graça somos salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Portanto, se você está passando por uma luta, não veja isso como abandono de Deus. Pode ser que Ele esteja se revelando justamente aí.
E mesmo que você saia mancando como Jacó, saiba que a marca da graça é melhor do que qualquer força humana. Que você possa orar como Jacó, confiar como ele aprendeu a confiar e andar, ainda que ferido, com a certeza de que foi tocado por Deus. E quando sentir o peso do cansaço, lembre-se, aquele que lutou com Jacó é o mesmo que em Cristo lutou por nós na cruz e venceu. Ele não apenas marca os seus com graça, ele caminha com eles até o fim. Deus te abençoe e te sustente com sua graça. Que sua caminhada seja marcada não pela força, mas pela dependência daquele que é fiel em todas as suas promessas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, pois isso nos ajuda a proclamar e levar o Evangelho a mais pessoas. E se ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.